Retomando nossas aulas sobre missão francesa e Academia Brasileira, vamos adiante. Estamos nesse momento falando de artistas brasileiros. Alguns foram alunos dos franceses, já falamos dos artistas portugueses no início da academia, depois dos franceses, depois dos artistas viajantes. Estamos agora chegando a esse núcleo do romantismo, que corresponde a artistas que, patrocinados por Dom Pedro II, começam a dar identidade ao Reino do Brasil, ao nosso país. Então vamos em frente, estamos nessa quarta fase de nossa aula e tínhamos parado em Manuel de Araújo Porto Alegre. Manuel de Araújo Porto Alegre é um brasileiro da maior qualidade. Ele foi escritor, arquiteto, artista, ilustrador, diplomata. É uma figura que se destacou em diferentes áreas de atividade. Foi um dos fundadores, por exemplo, do Instituto Histórico Geográfico. Ou seja, uma pessoa que está incorporada, como várias outras dessas figuras, na origem da nossa cultura. Quando estamos em sala de aula, tenho muito prazer de mostrar para vocês os livros que aprofundam o conhecimento sobre essas figuras. Então, publicação do Instituto Moreira Salles, sede no Rio de Janeiro, em São Paulo, importante centro que agrega, documenta e preserva acervo gráfico, cinematográfico, fotografias. E lá então comprei Araújo Porto Alegre singular e plural. Singular por conta da sua dedicação à nação e à cultura brasileira, e plural por conta de seus vários campos de atividade. Então, em sala de aula, podemos ver e mostro esses livros com mais tranquilidade, mas aqui está como registro apenas. Então, aqui está justamente esse trabalho com que eu começo a minha aula sobre ele. Tem muita informação. Floresta Brasileira. Então está citado o livro do Instituto Moreira Salles. No arquivo tem muito texto, devido à importância do personagem. Ele é dos primeiros alunos da academia. Em 1827 já está no Rio de Janeiro. Vai ser aluno do Grandjean de Montigny, o arquiteto. Vai ser aluno de Debré. Quando Debré volta para a Europa, Araújo Porto Alegre o acompanha. Então tem uma formação muito rica, né? E vai fundar na Europa revistas do romantismo brasileiro. É considerado o criador da caricatura, das artes gráficas no Brasil. O dia da caricatura no Brasil é justamente quando ele publica o que seria a primeira caricatura publicada no nosso país, que eu vou mostrar em seguida. Então é um personagem que tem essas diferentes dimensões da sua atividade. É um personagem próximo a Dom Pedro II, organiza a festa de coroação de Dom Pedro II, recebe condecorações, vai ser diretor da Escola Imperial, Academia Imperial de Belas Artes. E quando ele é diretor, é interessante porque ele dá um destaque, uma importância aos ofícios. A reforma que ele cria, que ele estabelece quando é diretor da academia, é justamente nesse sentido de criar um ensino profissionalizante, não somente artístico, mas técnico também. Então, aí está Araújo Porto Alegre, figura da maior importância não somente nas artes e na pintura, mas na arquitetura, na literatura, na cultura brasileira como um todo. Essa é uma foto que eu tirei do próprio quadro em exposição no Museu Nacional de Belas Artes e fica como exemplo para vocês da pobreza, muitas vezes, quando a gente acha um arquivo na internet, ele vem com pouca qualidade na definição, as luzes muito contrastadas. Quando a gente consegue registrar a obra original, a qualidade é outra, realmente. Como eu sempre digo para vocês, arte é sensação, sentimento e senso. A sensação é valorizada quando você está diante do original e consegue entrar em contato com o modo como o artista fez a obra. Então é outro tipo de percepção. Aqui está Araújo Porto Alegre, pintado por Ferdinand Krummholz, que já vimos quando falamos de artistas europeus no Brasil. E aí está então a paisagem brasileira, característica do romantismo, essa necessidade de fixar a realidade do país. Não estamos mais na idealização grega, e sim buscando a nossa própria identidade. Então é um trabalho dentro desse contexto bem claramente romântico.
busca da própria identidade. Já vimos que a paisagem está na origem do realismo, quando se busca o que é o real. Começamos pela própria terra e através, na nossa introdução vimos isso, através de alguns artistas que vão pintar camponeses, operários, trabalhadores, o realismo se torna social. Vamos nessa direção. Então, assim como Debré viaja e registra diferentes aspectos da nossa realidade, esta caricatura é considerada a primeira caricatura publicada no Brasil. Então, o Dia da Caricatura no Brasil é uma homenagem a esse trabalho, que tem uma conotação crítica, é o governo corrompendo a imprensa. Fatos antigos registrados já aqui por Araújo Porto Alegre, a campanha do Cujo vai saber o que era isso, mas é a denúncia social. E aqui outra característica romântica do trabalho dele é uma caverna, uma gruta, onde ele, aqui está a ampliação, de alguma forma idealiza a natureza, como se nessas pedras houvesse entidades, anjos, figuras meio mágicas. Romântico, uma idealização da natureza, nesse sentido. Tem muitos trabalhos, Araújo Porto Alegre, de paisagens e coisas mais idealizadas, e ele está justamente nessa encruzilhada da qual já falamos, quando os movimentos se afastam da sua origem, eles se tornam ecléticos, híbridos, misturados. Então temos desde o romantismo da caverna até uma tentativa de fazer o Dom Pedro I neoclássico, com a coluna, monumentos, a ideia de cultura, todos esses elementos que já vimos fazem parte do neoclassicismo. Mas chama atenção para as deficiências estilísticas, esse braço extremamente rígido. A gente sente que o trabalho tem sua dureza, tem suas dificuldades. E uma delas é essa necessidade de ser neoclássico, romântico, essa mistura de estilos. E aqui está então alguns registros do que restou do trabalho dele, ou alguns registros de obras que ainda existiam naquele momento, da arquitetura de Araújo Porto Alegre. Propriamente o romantismo, então, com pintores como Vítor Meirelles e Pedro Américo, que vão estar dedicados a essa construção da identidade brasileira, muito estimulados e patrocinados por Dom Pedro II, que estava justamente tentando construir uma nação, e para isso precisa de uma identidade, de uma cultura, de imagens, de mitos que de alguma forma alimentem a cultura. Então o texto segue no arquivo, mas aqui há, por exemplo, algo a ser destacado. Nosso romantismo teve uma feição palaciana, contida, apesar da forte carga neoclássica, logo se mesclou ao realismo, ao simbolismo e outras escolas, em uma síntese eclética que vigorou até os primeiros anos do século XX. É o que já estamos comentando em diferentes momentos. Nacionalismo, Dom Pedro II, reconstrução visual de eventos históricos que se tornam icônicos, se tornam base da nossa identidade. Vítor Meirelles é o artista que eu mais gosto desse grupo de artistas. É uma figura de uma grande pureza moral em seus trabalhos e em sua vida. Ele é muito comparado com Pedro Américo. Vamos, inclusive, comparar a Batalha de Guararapes com a Batalha do Havaí, que foram expostas juntas e muito comparadas na época, com críticos aprovando uma ou a outra. Mas um dado que eu sempre gosto de destacar nas minhas aulas é que Vítor Meirelles é fiel à monarquia. Quando vem em república, perde o seu cargo na academia, na escola, e de algum modo permanece fiel à monarquia, e morre pobre. Ele, no final da vida, inventa ou tenta ganhar dinheiro com panoramas, que são pinturas feitas com 360 graus e que passam como se fosse um cinema. Ela é um cilindro que circula e uma abertura onde a imagem vai passando. Em sala de aula é mais fácil mostrar esse processo. E com isso monta uma tenda, então, e como se fosse um precursor do cinema, as pessoas pagam para ver aquela imagem passando por uma abertura onde ela vai tendo uma evolução, onde ela vai sendo desenvolvida. Mas morre pobre, porque inclusive essa iniciativa é censurada, não pode manter esse circo numa praça onde mostra esse seu trabalho. Então essa pureza moral de Vítor Meirelles, de algum modo, está na vida e na obra. E vamos compará-la com Pedro Américo, que depois da monarquia faz trabalhos já dentro do espírito republicano, inclusive é político, se elege como deputado,
Então são dois caráteres muito diferentes. E vamos ver nas obras, eu fico com Vitor Meirelles. Prefiro a Batalha de Guararapes à Batalha de Avaí. Vamos ver por quê. Em sala de aula eu pergunto o que vocês gostam mais. A gente tem como tratar isso de um modo mais vivo. Vamos lá. Gosto sempre de mostrar alguns estudos, alguns desenhos que têm uma vitalidade pelo próprio fato de não estar acabado. Então aí está a Academia de Vitor Meirelles, Estudo para o Combate Naval do Riachuelo. É de Florianópolis e aqui temos uma paisagem que, se lembrarmos do trabalho do Tornet, aquele francês que pintou o Rio de Janeiro, vamos talvez considerar duro, meio seco, meio pobre, talvez na simplicidade desse chão, dessa arquitetura, mas chama atenção para a poesia, para o silêncio, para a imensidão, para as qualidades, mesmo sem a riqueza técnica do neoclássico como Tornet, ele tem poesia. Vitor Meirelles é um poeta. Quando a gente vê o quadro do Vitor Meirelles, às vezes são pequenos, estão vivos, tem uma beleza e uma vitalidade. Com esse trabalho ele vai para a Europa, prêmio Viagem para a Europa. Eu faço a crítica em sala de aula e vou tentar fazê-lo aqui também, porque pela estética é neoclássico. A gente vê a pureza da linha, da anatomia idealizada, as pernas, a cintura, mas o tema é barroco, o tema é religioso, essa mistura não combina. Então temos aqui um São João Batista que, pela pose, pela elegância do corpo, pela limpeza do ambiente, parece estar mais preocupado com seu cabelo que vai despentear quando lhe cortarem a cabeça do que qualquer outra coisa. Então são deficiências desses artistas que estão longe da origem desses movimentos, como já comentamos. Então, ao misturar uma estética neoclássica com uma temática religiosa barroca, a mistura não dá certo, não combina. Então, mesmo assim, ganha o prêmio de Viagem à Europa e vai estudar com artistas franceses, mesmo com esse trabalho tão artificial. A própria limpeza da pedra, tudo parece tão varrido, tem uma simplicidade que, de algum modo, incomoda. Então, na Europa, vai fazer temas mitológicos, chama atenção para a deficiência dessa anatomia. Inclusive, Arojo Porto Alegre, que é o diretor da academia que manda ele para a Europa, reclama com ele: estude mais anatomia, se dedique mais, faça mais trabalhos. A gente vai ver essa mesma deficiência na primeira missa do Brasil. Ele não consegue romper certas carências que ele tem na formação. Mas aí está, então, um tema mitológico, neoclássico, copia a Balsa da Medusa de Jericó, grande obra do romantismo francês. Aqui aquela ideia de que vamos do céu para a terra, estamos na terra descendo para os dramas políticos. Vimos que esse trabalho tem uma crítica social, porque é um barco que foi abandonado, falamos disso no romantismo, por um almirante que era um nobre, e deixa então os náufragos condenados à própria sorte, uma metáfora da população francesa abandonada pelas autoridades. Então, Vitor Meirelles está na França no contexto do realismo, mas é um acadêmico, não vai incorporar os elementos do realismo. Quem vai fazer isso é Almeida Júnior. Primeira Missa no Brasil é considerado uma das primeiras grandes obras pictóricas, das primeiras pinturas brasileiras. Faz na Europa. Aqui está aquela perna que eu mencionei que me incomoda, essa dificuldade anatômica, essa simplificação. Mas é um belo trabalho. Ele usa a carta de Pero Vaz de Caminha, onde se descreve como os índios veem a primeira missa de um modo pacífico, e começa então a construção dessa identidade nacional que, vamos ver em Guararapes, tende à harmonia, à união e não ao conflito. Nas minhas aulas nos anos anteriores, eu destaquei na Academia Brasileira 2 trabalhos. Um deles, Batalha de Guararapes, que vamos ver em seguida, e outro, Descanso da Modelo, de Almeida Júnior, como obras que, de algum modo, a gente precisa resgatar, talvez, como marcos da nossa identidade. Vamos lá, vamos chegar neles. Aqui está, então, seu trabalho como retratista, Dom Pedro II, Teresa Cristina, um acadêmico, provavelmente um médico, aqui há um trabalho de anatomia. Então, essa busca por identidade e o trabalho do artista. Moema, nosso indianismo, há estudos desse quadro, onde ela está em diferentes posições, mas eu chamo a atenção para algo que já vimos em muitos artistas, que é essa obsessão pela beleza da silhueta.
da cintura, do seio. Então essa pureza linear neoclássica aqui está misturada com o indianismo romântico. Chegamos então ao estudo da Batalha de Guararapes. Esse é um trabalho que ele demorou 4 anos para finalizar, mede 5 metros por 9, são gigantescos, tela de cinema. E aqui está então a obra. Aqui então, como já dissemos, é um apelo pela União Nacional, porque a formação do Exército é justamente constituída por brancos, negros e índios. Eles estão então representados aqui em diferentes momentos. Felipe Camarão, que seria o índio, aqui está, com um penacho na cabeça, simbolizando essa identidade indígena, né? E a luta com os holandeses, ele se baseou muito em textos históricos, e até os holandeses são representados com um certo heroísmo, apesar de estarem sendo derrotados. Há toda uma idealização, é óbvio, nessa cena. Vamos compará-la com Batalha de Avaí, do Pedro Américo, que aqui está. Então, na época, essas duas obras foram apresentadas lado a lado e houve uma discussão e houve críticos que preferiam Pedro Américo por ser mais moderno, talvez mais realista, e se opunham a Vítor Meirelles por ser mais idealizado e muito delicado na representação da batalha, que não teria a vitalidade e o drama que uma batalha exige. Como já disse em sala de aula, eu pergunto então para os alunos, o que vocês preferem? Qual das duas? E a partir da preferência dos alunos a gente abre essa discussão. Minha posição pessoal é que Vítor Meirelles é mais poeta, é mais artista, é mais profundo que o Pedro Américo. O próprio Vítor Meirelles se defende das críticas e ele vai dizer que na representação da Batalha dos Guararapes não teve em vista o fato da batalha no seu aspecto cruento e feroz. Para ele, a batalha foi um encontro feliz onde os heróis daquela época se viram todos reunidos. Então vai justificar que o movimento resulta do contraste das figuras e dos grupos, e ele tenta não dar esse aspecto do realismo, mas sim o que simboliza essa cena para ele. E vou então comparar com o Pedro Américo e vou chamar a atenção. Pedro Américo se retrata no centro do quadro. Aqui é um autorretrato, como se ele tivesse estado na batalha. Aqui está o tamanho desses quadros. Esse também é um quadro gigantesco, essa foto que eu tirei no museu. Essa pequena cena que está aqui fora de foco é justamente essa cena de camponeses que teriam ficado presos no meio da batalha. Não dá para identificar claramente, mas aqui estão alguns desses elementos. Então aqui está esse autorretrato dele no meio da batalha. Aqui eu já começo a minha crítica, porque isso não é sério. A pessoa se coloca como se estivesse no meio da batalha, espantado, já é um sinal da pouco compromisso com a verossimilhança e com o sentido histórico da cena. Ele não me convence, Pedro Américo. E as suas figuras têm um tipo de expressão exagerada que é mais próximo da história em quadrinho, da ilustração, do que propriamente da pintura e da arte. Então, quando ele mostra, por exemplo, esse soldado aqui embaixo à esquerda, com a mão na cabeça, dizendo, oh, que horror, é apelativo. Pedro Américo, ele apela ao querer mostrar uma emoção. Já comentamos em sala de aula o que é o apelo. Apelar é quando a pessoa se expressa de um modo inadequado naquele momento de diálogo, de interrelação. Quando se diz você apelou, significa que a pessoa está saindo da dimensão do diálogo e utilizando outro tipo de recursos. Digo antes em sala de aula, às vezes na vida é preciso apelar. Socorro! É um apelo. Ali ele faz sentido. Mas numa conversa você agredir ou de algum modo ser exagerado ou ridicularizar, usar ironia, é apelo. A pessoa não está sendo honesta, digamos assim, no seu discurso, na sua manifestação. Então, Pedro Américo apela. Quando mostra esse tipo de figuras exageradamente se expressando, ele sai um pouco do tom que seria algo reconhecível como coerente, que faça sentido. Ele vai além do que se espera. Então, voltando aqui atrás, eu ainda prefiro Vítor Meirelles com sua ingenuidade, sua pureza, que de algum modo, mesmo não tendo a crueza da cena da batalha, tem a alma e a busca pela alma brasileira. Vamos em frente.
Então, esse último trabalho que eu estou mostrando aqui já é parte desses panoramas que Vitor Meirelles vai fazer para sobreviver. Então aqui temos o Morro do Castelo, e isso é apenas um fragmento então de grandes panoramas onde ele ia mostrando esses 180 graus da cena que ele quer mostrar. Aqui, por exemplo, descobrimento do Brasil, nós temos a chegada das naves, o desembarque, e continua com a primeira missa e interiorização pelo país. Então tem esse sentido temporal, é um pouco cinema. Pedro Américo, então, figura muito importante, além de artista, cientista, é formado em ciências sociais, ciências naturais, em Bruxelas. É uma figura interessante, inclusive se casa com uma das filhas de Araújo Porto Alegre. Então é um personagem que tem seu interesse histórico, como já mencionei, foi deputado constituinte por Pernambuco, mas no seu trabalho artístico ele, para mim, peca por artificialidade. Vamos ver as obras. Estudos da escola do padrão neoclássico, sempre anatomia, idealização do corpo humano. A Carioca é um trabalho que é recusado, ele dá para Dom Pedro II e é recusado o presente, provavelmente pelo erotismo um pouco apelativo. Batalha de Campo Grande, onde se faz aqui um elogio ao Conde D, e novamente chama atenção para essas figuras aqui nos cantos, com a mão na cabeça, a mão no peito. Oh meu Deus, fui ferido. É muito apelativo, é muito o fato acontecendo e pouco simbólico, muito prosaico. Faltam um pouco as palavras, mas é um tipo de representação que faz o trabalho perder, a meu ver, profundidade artística. Quando mostra a figura dizendo estou ferido, é muito detalhado, muito focado no que seria a apelação. Aí está o retrato, fala do trono, Dom Pedro II, e um trabalho que seria religioso. Novamente temos essa mistura de estética neoclássica e tema religioso. Davi, em seus últimos dias, é aquecido pela jovem Abisag. Então temos aqui novamente essa obsessão pelo contorno, e o tema religioso, obviamente, aqui desaparece diante do erotismo dessa figura, e chama atenção para um outro detalhe. Aqui Davi solta a harpa que cai no chão. Então é o mesmo tipo de estética da figura que diz estou ferido, é a ação e caindo ali a harpa. Então é muito episódio e pouco sentido simbólico. E me incomoda, essas são fotos que eu tirei da obra, a certa vulgaridade nesse lábio pintado, nesse olho muito grande com as pestanas, e obviamente esse seio tão artificialmente colocado para se destacar a beleza do contorno. Então é um pouco a minha implicância, talvez, a minha crítica a Pedro Américo, num trabalho que, por outro lado, tem grandes valores plásticos. Fotos que eu tirei da obra, onde os detalhes da harpa, por exemplo, a gente tem vontade de passar o dedo para sentir o volume das pedras, e tudo é pintado. Ou então o tecido com suas texturas, e aqui tirei a foto num ângulo estranho para não trazer o reflexo da pintura, mas para vocês verem a riqueza de textura desse fundo, que quando a gente vê a obra inteira não chama muita atenção, mas quando observamos esses detalhes no original, eles têm uma qualidade tátil. É um grande pintor, estudou na França, teve esse aprendizado do ofício, mas falta alma. Ele está fazendo história em quadrinho, está fazendo álbum de figurinhas, é tudo muito pouco artístico, muito descritivo demais. Vamos lá, vou insistir nessas críticas em outros trabalhos. A Noite com os Gênios do Estudo e do Amor. Novamente chama atenção para esse apelo dessa transparência. E uma coisa que foi criticada na época, e faz sentido, quando você quer mostrar a beleza da luz no metal, você simplesmente coloca no metal o reflexo e a luminosidade. Não seria nunca necessário fazer esses brilhos. Como se fosse história em quadrinhos, você faz um brilhozinho para mostrar que algo está brilhando. Então é uma apelação, quando você precisa, para mostrar que o metal está brilhando, fazer uns raios saindo dele.
é a busca pelo efeito, se torna artificial. São essas palavras que estão conectadas, arte, artifício. O artifício é o efeito que não faz sentido, ele é um exagero. Então, aí está a alegoria da noite, com esse apelo ao erotismo e essa textura, e próprios personagens meio infantilizados. Pedro Américo. E então, já a serviço da República, Tiradentes. E numa tentativa de talvez tirar o sentido revolucionário do personagem, ele se transforma numa espécie de metáfora, uma analogia com Jesus, muito utilizado, né, pela própria figura de barba e cabelo, pelo fato de ter sido morto inocentemente. Então, esse trabalho, evidentemente, pela sua crueza, não foi muito bem aceito, ficou 30 anos escondido no interior de São Paulo, foi comprado por um vereador e lá ficou até ser aos poucos redescoberto, exposto novamente, mas é um trabalho de difícil aceitação pela crueza da cena, claro. E então aqui já estamos nesse processo de transformação, monarquia e república. Em sala de aula mostro outros trabalhos e temos a chance de falar sobre isso com mais profundidade. Conhecidíssimo Grito de Ipiranga, na República, utilizando o trabalho dele para criar esses grandes mitos nacionais. Se diz na época que é uma cópia, um plágio de um pintor francês acadêmico, Meissonier. De fato, a estrutura é parecida. Não era pouco comum na época essa busca por referências em artistas anteriores. Chegamos então e vamos fechando aqui nossa aula com Almeida Júnior. Esse é o trabalho que eu destaco junto com Batalha de Guararapes como fundadores de nosso caráter, porque nesse trabalho o que está em evidência não é a grandeza da modelo. Esse trabalho chama-se O Descanso da Modelo. Se ele estivesse idealizando a modelo no momento em que ela está posando, teríamos um outro tipo de abordagem. Aqui é justamente o momento em que a modelo não está posando e no momento de descanso vai tocar um pouco o piano brincando. Há uma partitura aqui que talvez seja a trilha sonora dessa cena. E o pintor fumando um cigarro bate palma, confraternizando com a modelo. Então, cordialidade. Não somos, talvez, afeitos à grandeza e à idealização, mas sim ao afeto, à unidade, à harmonia, não ao conflito. É uma busca para traduzir aos alunos o que seriam talvez valores brasileiros que esses artistas estão buscando da expressão. Nesse momento de tanta desunião e conflito, talvez fosse bom retornarmos a Victor Meirelles, Batalha de Guararapes, com a união das três raças, lutando pela criação de um país, deixando de lado outros aspectos, mas isso está tão presente na luminosidade, na idealização daquela obra, e no afeto e na calidez dessa cena humana, que também é uma busca por nossa identidade. Talvez não sejamos destinados a grandes idealizações e busca de ideais exageradamente colocados, e sim pela cordialidade, pelo afeto. Vamos então, Almeida Júnior. Almeida Júnior, muito cedo é descoberto, quem o ajuda é um padre, ele é do interior de São Paulo, de Itu. Então é começado a ajudar, se faz uma espécie de crowdfunding, de vaquinha para mandá-lo para estudar na academia no Rio de Janeiro, e ganha então o prêmio de viagem à Europa, onde vai estudar com grandes artistas, e lá desenvolve então essa corrente que vai já em direção ao realismo. Vamos saindo do neoclássico, do romântico, em direção ao realismo. Vamos a ele. Aqui então, ainda em São Paulo, tema religioso, provavelmente no contexto da ajuda que a igreja lhe dá. Apesar do neoclassicismo aqui no templo grego, Apóstolo São Paulo. Esse derrubador brasileiro, do qual já destacamos os pés quando começamos a aula, é feito em Paris. Se diz que havia dificuldade de encontrar personagens índios ou brasileiros, e ele usa figuras das colônias francesas no Tahiti, figuras exóticas. Fala-se desse trabalho, claro, da virilidade da figura, da sua força.
Aqui está a foto que eu tirei do quadro, destacando a textura, da qual já falamos. Há uma matéria nessa busca por realismo. Aí está o pé com essa textura de pincelada no chão. Aqui é um trabalho mais simbolista. Nessa atmosfera luminosa, a meu ver, se traduz nesse trabalho a ideia de que a luz chegou até a matéria, a luz rompeu o véu da matéria e está entre nós refletida na Terra. Então, essa atmosfera meio mágica, mais própria da arte simbolista, como já vimos alguns artistas franceses. Almeida Júnior tem uma história pessoal muito chocante, que eu conto em sala de aula, mostrando algumas fotos e documentos. Almeida Júnior foi assassinado por um primo. Ele era amante da esposa desse primo. O que acontece? Antes de ir para a Europa, ele era noivo dessa mulher. Quando volta da Europa, essa mulher está casada com esse primo. Eram amigos, ele e o primo. E eles então se tornam amantes. Segundo algumas cartas, alguns indícios, chegaram a ter filhos, enquanto ela estava casada com seu primo. Esse primo acaba ficando desconfiado e, visitando o ateliê de Almeida Júnior, eles eram amigos, e ele às vezes ficava na casa do Almeida Júnior. Esse primo, então, ele descobre cartas e fica enlouquecido quando lê essas cartas da esposa, falando mal dele, criticando ele, elogiando Almeida Júnior. E então chama Almeida Júnior, e quando Almeida Júnior chega, era o último ano do século XIX, ele dá-lhe uma facada. Então, com 49 anos, morre então Almeida Júnior, no final do século XIX. E quando eu soube dessa história, que é pouco divulgada, eu soube através de um texto na revista Piauí chamado Coitado do Tio Juquinha. É o sobrinho que escreve a história do tio. Juquinha é o assassino. Então é uma história que merece um filme. Se tivéssemos uma indústria cinematográfica mais poderosa, as próprias obras do Almeida Júnior ilustrariam, serviriam de base para mostrar essa história tão dramática. Então, quando eu vejo as obras do Almeida Júnior, eu fico procurando nas obras que caráter leva um grande artista, que falha de caráter, o que estava acontecendo para ele se envolver numa história romântica tão infeliz. Será que era um pouco infantil, um pouco brincalhão? Ou será que era sedutor e apreciador dessas modelos, dessas mulheres? Aqui estamos então novamente com O Descanso da Modelo, que é uma obra maravilhosa, tem duas versões, o estudo e a obra final. O estudo está na Pinacoteca de São Paulo e a obra final no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E a gente aprecia a riqueza das cores, dos elementos, das porcelanas, dos metais, do tecido, da pedra, até o brilho da luz nessa tampa aberta do piano, já na época foi destacado pelo extremo refinamento desse reflexo, muitos aspectos luxuosos. Para mim, essa é a grande obra da pintura da Academia Brasileira. Eu já tive a ocasião de levar turistas ao Museu Nacional de Belas Artes para ver esse trabalho, não só pela qualidade plástica, artística, mas pelo caráter afetivo, que, como já disse, talvez seja a alma que precisamos recuperar. Retrato, perfil de mulher, totalmente realista. O realismo é tons de terra, o realismo é chão. Então aqui estão várias características do realismo, até no despenteado da mulher, na pouca idealização do contorno, na presença de textura na tinta, nas cores de terra. Estamos já saindo da academia do romantismo e indo em direção então ao realismo. O realismo do Descanso da Modelo tem características do chamado realismo burguês, que vamos ter com o Belmiro de Almeida e outros artistas brasileiros, que vão não somente representar a crise ou pobreza, mas a realidade dessa burguesia que nesse momento está florescendo, está no poder. Essa noiva é o pivô da tragédia. É um retrato da amante. Quando Almeida Júnior morre, isso tudo vai a leilão. Esse é um dos trabalhos vendidos no leilão. Caipiras Negaciando, eu tenho de falar sobre um livro, Arte Brasileira na Pinacoteca do Estado de São Paulo, que tem um capítulo, Almeida Júnior, O Sol no Meio do Caminho.
de Rodrigo Naves, crítico do qual já falamos. Esse artigo é muito interessante porque vai citar várias obras de Almeida Júnior num contexto da violência, falando inclusive do assassinato dele, porque a pesquisadora que o Rodrigo Naves cita, vai, por exemplo, nos registros policiais do interior de São Paulo daquela época, e a violência ela explode entre amigos e familiares por conta do contexto social. Fome, pobreza, precariedade das condições de vida e todo mundo armado. Então as brigas surgem de repente entre irmãos, parentes, amigos, e a morte é imediata. Então vemos a presença das armas nesse contexto em muitos trabalhos do Almeida Júnior. Podemos imaginar que a briga surgindo em seguida, alguns alunos até identificaram nessa floresta tem uma espécie de fantasma, então há uma atmosfera de perigo. Armas, condições sociais precárias, pobreza, descalços. Esse é o contexto onde vai surgir esse tipo de violência. E o sol no meio do caminho a qual Rodrigo Naves se refere é o sol que, de algum modo, destrói qualquer possibilidade de se construir uma cultura. É um texto muito profundo aqui e vai comparar com o Cortiço na literatura, onde se fala de uma história também de dificuldades diante do sol do Brasil. O sol é o grande personagem desse Caipira Picando Fumo. Então, essa dificuldade de construirmos uma cultura, segundo esse texto e essa análise, é a nossa própria natureza, que de algum modo nos consome. É disso que essa análise vai falar. Vai dizer aqui, parece até que a natureza tivesse construído essa casa se a natureza fosse capaz de fazer coisas tão feias. É um dos comentários sobre essa pintura. Então tudo aqui é corroído pelo sol. Por isso esse nome, o sol no meio do caminho. Realismo burguês, o ideal aqui de formação, educação, música, cultura, a família sendo protegida por todo um contexto de conforto e progresso, o positivismo. Leitura, vai se comentar que muitas mulheres de Almeida Júnior estão lendo, que já é a modernidade, interior de São Paulo, a mulher está lendo. E aí está então o Caipira Picando Fumo, novamente o facão. Aqui a amolação interrompida. Esse trabalho para mim é como se quase tivesse sendo dito para Almeida Júnior: espera, sua hora está chegando. Tem essa conotação nesse olhar, bem aqui no centro da tela, com seu brilho. E chama atenção para a beleza das cores locais que vamos ver em algumas paisagens. Recado difícil me sugere também esse contexto dessa relação entre eles, onde há um constrangimento, onde há algum segredo. Novamente aqui o inoportuno, a modelo, em vez de ele pintar o quadro onde ela está posando, ele justamente pinta um momento um pouco humorístico, onde chega alguém, interrompe o trabalho, a modelo tem que botar a roupa e ele vai atender na porta. Novamente aqui essa situação de segredo, mistério. O violeiro. Há uma cena comentada nesse estudo do Rodrigo Naves, onde há uma descrição policial de algo muito parecido com isso. A pessoa está tocando violão, ouve um grito, já tem alguém morto no chão, morto por facada. Chama atenção para essa paisagem. Qual é o tema disso? Não existe tema. Estamos no pleno realismo, já derivado da valorização da paisagem no romantismo, onde o que interessa é apenas o seu chão. E aqui está a pincelada, a pintura transformada em manchas, várias características do realismo. E estamos fechando então nossa longa aula sobre a Academia Missão Francesa, com esse trabalho que é um tanto premonitório. Almeida Júnior tinha uma companheira. Em alguns textos é dito que era sua esposa, Maria Ibarra. Tem um filho, que é o único filho legítimo dele, e esse seria um retrato dela. O quadro se chama Saudade. É pintado no ano que ele morre. Essa tela emocionante está na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Chama atenção para o abstrato desse fundo na janela, que não é nem sequer uma chuva ou uma paisagem, é apenas um frio. E a pobreza também do ambiente é um quadro muito tocante. E ela está olhando uma foto. Tem uma marca atrás com a saudade refletida nessa lágrima. Quando a gente vê o
o retrato, o trabalho, essa lágrima tem relevo, a gente afasta um pouco e a luz que bate no relevo da pintura traduz a luz da lágrima. Então, terminamos aqui com Saudade de Almeida Júnior e estamos então no realismo das nossas próximas aulas.